Bom, pessoal, então vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a redação. Já é a nossa quarta aula, né? Então, só para recapitular, na primeira nós falamos um pouquinho sobre o edital, sobre os conteúdos que caíam na prova, sobre como que a Consulplan cobrava. Na segunda aula, a gente falou sobre interpretação textual. Na terceira aula, que foi a última, né? Sobre gramática, eu acho que foi a aula mais corrida que a gente teve até agora. E hoje a gente vai manter o foco na redação. Boa tarde, Sidney, tudo bem? Para a aula de redação, a gente não tem, então, resolução de questão. Então, o que eu fiz foi trazer uma redação para vocês, para a gente analisar o que seria uma redação dentro dos padrões que a Consulplan cobra. Como que seria aí uma redação ideal para essa banca, tá? Então, o que a gente vai ver na nossa aula de hoje? Primeiro, entender qual é o gênero textual. Vocês vão ter que escrever um texto, mas como que é esse texto? Segunda coisa, quais são os critérios de correção, para que a gente já escreva pensando nos corretores, pensando na banca. Terceiro, né, como que essa prova vai estar estruturada, para a gente não ter susto na hora que for pegar essa prova. Quarta coisa, o espelho da redação. Então, eu montei um passo a passo, o que vocês podem seguir para escrever essa redação. Então, montei um quebra-cabeça mesmo, principalmente para quem talvez tenha um pouco mais de dificuldade na escrita, possa seguir esse passo a passo e escrever a redação dentro dessa estruturazinha, desse esqueletinho. E, por fim, eu trouxe alguns temas, não é o mais importante, a gente não quer adivinhar tema, nem é o propósito, isso nem adianta muita coisa, para ser sincera, mas eu trouxe alguns temas pra gente dar uma olhada, tá? Então, bora pro primeiro conteúdo, que é o gênero textual. Podem me enviar as perguntas, se vocês quiserem falar no microfone, pelo chat, fiquem à vontade, tá bom? Só no WhatsApp que eu não consigo ver agora, durante a aula, mas depois eu entro também, se for o caso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, qual que é a redação que a Consulplan vai cobrar da gente? Um texto dissertativo argumentativo. Ah, Suzana, mas pode ser que eu chegue lá e eles peçam uma narração? Não, não pode. Porque eles já falaram no edital que vão cobrar um texto dissertativo argumentativo. Mas afinal, o que é um texto dissertativo argumentativo? Né? Isso que a gente vai entender aqui, o que vocês podem fazer dentro de um texto desse tipo e o que vocês devem evitar, não devem fazer num texto dissertativo argumentativo. Então, primeira coisa, retomando lá na nossa aula de interpretação textual, a gente viu que todo texto é formado por algumas funções da linguagem e uma dessas funções predomina. Então, tem texto mais emotivo, tem texto mais apelativo, tem texto metalinguístico. O texto dissertativo argumentativo, ele é um texto que a gente chama de texto referencial. O que predomina nele, e é obrigado que predomine, é a função referencial da linguagem. Então, é um texto que o foco dele é o assunto. Então, eu tenho que estar 100% voltada para o tema. Eu não posso conversar com o leitor. É um erro que muita gente comete ao pensar no argumentativo, falar, eu vou falar para o leitor, por exemplo, faça isso. Não, não posso, porque isso é do apelativo. Eu não posso usar a primeira pessoa, porque a primeira pessoa é do emotivo. Então, eu tenho que evitar essas coisas e evitar também uma linguagem figurada, uma linguagem conotativa, uma linguagem mais poética, porque isso é do texto poético. Então, se eu tenho algumas funções da linguagem e eu sei qual é a função do texto dissertativo argumentativo, eu vou fazer o possível para cortar todas as outras. Algumas dúvidas recorrentes à função da linguagem é, por exemplo, eu não posso usar a primeira pessoa, mas a do plural eu posso? Porque existe muito artigo de opinião, por exemplo, que usa o nós, né? Sabemos que essa situação é muito recorrente na sociedade. Olha, gente, é muito contraditório, depende muito da banca que vai te avaliar, vai depender muito do avaliador, mas eu não aconselho. Eu não aconselho que você use nem a primeira pessoa do plural e muito menos a do singular. A primeira pessoa do plural, ela pode até passar. É o caso do Enem, por exemplo, que deixa a primeira pessoa do plural passar, mas não é o ideal. Então, não use a primeira pessoa. E a segunda coisa é o que seria essa linguagem poética que eu devo evitar. Por exemplo, espera-se que todo planeta dê as mãos para resolver esse problema. Planeta não dá a mão, isso aí é figura de linguagem, então você não deve usar dentro do seu texto dissertativo argumentativo. Ele tem que ser um texto uma linguagem totalmente focada no assunto mesmo.
Segunda coisa, qual que é o sistema de comunicação que eu estou me voltando? Sistema informativo. Então, esse meu texto, ele tem que se focar não no que eu acho, mas sim no que os fatos dizem. E aí, retomando aqui então, pessoal, obrigada pela paciência. O sistema de comunicação é o informativo, então eu tenho que me focar nos fatos, não no que eu acho. Argumentar não é eu falar o que eu acho, é sustentar um ponto de vista a partir de fatos. E o tipo textual é esse tipo textual que mescla duas coisas. Então, que mescla dissertação com argumentação. Qual que é a característica principal da dissertação? É você expor um assunto. E qual que é a característica principal da argumentação? Sustentar uma tese. Nós vamos ter que tomar muito cuidado com isso aqui no momento da escrita, porque muita gente, na hora de produzir o texto, acaba explicando o assunto e não defendendo tese nenhuma. Então, perde ponto, pode ser até anulada a sua redação, porque você não defendeu tese nenhuma, você não sustenta o argumento, tá? Oi, Sabrina, oi, Rosângela, acho que deu certo, hein? Hoje acho que todo mundo tá aqui, coisa boa. Então, beleza, pessoal, entendi que eu tenho que escrever um texto dissertativo argumentativo, não posso falar eu vou evitar o nós, eu não vou conversar com o leitor, eu não vou usar uma linguagem figurada, eu tenho que focar nas informações, eu tenho que sustentar tudo que eu falar, eu tenho que sustentar. Como que essa minha redação vai ser corrigida? Isso aqui vai ser importantíssimo pra gente, ó. Na redação da Consulplan, eles têm um método de correção que eles não vão te dar ponto, eles vão te tirar ponto. Então, você vai começar a sua redação com 20 pontos. E aí, o corretor ele vai tirando os seus pontos à medida que você for errando. No nosso caso aqui, a redação, ela faz parte ela é um componente obrigatório da prova, então você não pode zerá-la. Você tem que fazer pelo menos metade, você tem que fazer pelo menos 10 pontos. Então, eu já vou observar aqui aonde que eu sei que eu posso perder ponto com mais facilidade e aonde que eu não quero perder ponto de jeito nenhum, porque é alguma coisa mais fácil de eu conseguir ponto. Então, eu sei que tá pequenininho, tá? Mas eu vou tentar ampliar o máximo aqui e vou mostrando pra vocês. Então, o primeiro critério que eu vou ter que tomar muito cuidado, que eu vou dar muita atenção. Conhecimento e compreensão do conteúdo proposto. Então, relevância, propriedade, resposta temática e ao tipo de gênero textual solicitado. Não posso fugir do tema e não posso fugir do gênero textual. Então, eu escrevi uma redação maravilhosa sobre o tema. Não, mas eu não abordei o gênero textual. Eu escrevi um texto dissertativo argumentativo perfeito, mas eu tangenciei o tema. Por exemplo, era sobre violência contra a mulher e eu abordei só violência. Então, vou tomar muito cuidado com isso. Eu posso perder até 4 pontos, então vou perdendo 1 ponto toda vez que eu cometer um erro grave, vou tomar esse cuidado. Consegui falar sobre o tema, defendi uma tese e fiz um texto dissertativo argumentativo, já garanti meus 4 pontos, não perdi nada. Segundo tópico, aqui é comum que a gente perca mais pontos, tá? Então, no primeiro tópico, é o tópico pra você garantir. Então, faço meu tema, abordo meu tema e faço um texto dissertativo argumentativo. No segundo, desenvolvimento da argumentação, objetividade e informatividade dentro do tema proposto, organização da argumentação, considerar a macroestrutura de um texto, tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento, tem que ter uma conclusão. Então, o que eles vão olhar no segundo aspecto? A argumentação. Como que você pode garantir pontos aqui? Então, primeiro, garanta que seu texto tenha essas 3 partes, mas que tenha 4 parágrafos. O ideal é que o texto dissertativo, o dissertativo argumentativo, ele seja dividido num parágrafo de introdução, em que você vai apresentar o tema e a tese, já que eu explico com um exemplo como que você vai fazer isso, você vai fazer um segundo parágrafo, sustentando um aspecto da sua tese. Então, pensa que tese é o que você vai defender. Tudo que a gente defende tem mais de um aspecto para a gente defender. Então, você vai fragmentar em 2 aspectos. No segundo parágrafo, você vai sustentar você vai provar que aquele aspecto é verídico, é relevante. No terceiro parágrafo, você vai sustentar mais um aspecto. E no último parágrafo, você vai fazer uma coisa, para quem tem um pouco mais de dificuldade, talvez em escrita, ou que é um meio mais fácil, tá? Você vai dar uma solução para o problema que está sendo apresentado ali. Você não precisa fazer isso se você não quiser, tá bom? Essa é a estrutura que o Enem usa muito, então ficou muito popular, o pessoal começou a usar demais. O seu último parágrafo pode ser uma retomada, lógico que pode. Mas o último parágrafo mais fácil de se fazer e mais rápido
é uma conclusão com uma proposta de resolução daquele problema que você apresentou lá no começo. Se você conseguir fazer essa estrutura, você garante que vai ter argumentos, você não vai perder muitos pontos. Pode ser que você repita algum argumento, pode ser que seu argumento fique um pouco fraco, você perca um pontinho ali, mas você vai garantir que você não vai perder muitos pontos na estrutura. E você garante que o seu texto também ele fique mais fluido, é melhor para o corretor ler. O corretor, gente, ele quer praticidade. Pensa em você em sala de aula corrigindo aquele mundaréu de prova. Você pega uma prova que o aluno não escreveu direito, ou que a resposta está fora da linha, você já corrige aquilo, você já corrige chateado. Então o corretor ele vai estar corrigindo ali várias redações. Ele quer olhar para o teu texto e ele quer ver que você entendeu o que era para fazer. Então garantir que seu texto esteja dividido em 4 parágrafos é um indício disso, é muito bom para o corretor. E aí ele corrige o texto da gente com mais amor. Terceiro tópico, coerência. Coerência, então, é a lógica entre as coisas. Então, por exemplo, se lá no seu primeiro parágrafo você está defendendo que é um problema sem solução, vamos supor que você teve essa ideia, eu vou defender que é um problema sem solução. Como é que você vai dar uma solução no último parágrafo? Isso é incoerente. Se você está dizendo que em um dos seus parágrafos você está defendendo que o governo não tem capacidade suficiente, ou meios, ou recursos para solucionar aquele problema. Como é que lá no último parágrafo você vai me dizer que a força governamental deve tomar uma atitude? Você falou que não existe essa força. Então você tem que tomar cuidado com a coerência entre os seus argumentos e construir tudo isso bonitinho, porque cada vez que você errar isso aí, você vai perder meio ponto. E aqui vai entrar também essa progressão textual, que eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como é que você garante essa progressão, tá? Até agora, a gente teve uma macroestrutura do texto. Então, eu já sei que eu tenho que fazer uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, 1 parágrafo de conclusão. Eu já sei que lá na minha introdução, eu tenho que apresentar o tema e eu tenho que apresentar a tese. Eu já entendi que eu tenho que apresentar 2 argumentos diferentes e fortes e que no final eu posso dar uma solução para o problema para fechar o texto se eu quiser. Tudo isso tem que estar muito bem amarradinho e aí eu vou garantir que eu não perco os meus 12 pontos, eu já não perdi o meu concurso. Eu já garanti ali que eu vou ser avaliado, que eu vou estar entre aquele número de classificados. Considerando que eu já passei na primeira parte da prova, tá? Considerem isso, que você já teve os pontos que você precisava na primeira parte. Agora, nós vamos para os aspectos microtextuais, nós vamos analisar aí os detalhes. Estruturação sintática é um desses detalhes. Na aula passada a gente falou bastante sobre sintaxe, né? Então, você garantir que o seu período está completo, então tem sujeito, que tem um verbo, que tem um complemento, e só então entra um ponto final. Você garantir que você não está fazendo parágrafo com um período só, não façam isso. Então, cada parágrafo seu tem que ter, gente, o ideal é 3 períodos, tá? Então, tem 3 pontos finais dentro de cada parágrafo. Aí você garante que você está fazendo 3 ideias completas, 3 microestruturazinhas ali que vão se amarrar. Você garantir que toda vez que você coloca um ponto final, depois desse ponto final vem um recurso coesivo. Vou dar exemplo para vocês também, como que vocês podem usar isso. Então, tudo isso é estruturação sintática. Segunda coisa, morfossintaxe. Aí você vai tomar cuidado. Onde você coloca o pronome? Então, é se sabe ou é sabe-se? Sabe-se, eu tô começando a frase, eu não posso começar com pronome. Você garantir que tá tudo coerente, que tá tudo concordando. Então, se é uma palavra no feminino, ou tô concordando com o outro termo no feminino. Se você usou um termo no plural, tá todo mundo no plural ali. E isso aqui, junto com o último, que são os desvios de acentuação, de ortografia, translineação, que o pessoal erra demais. Acabou a linha, o que você faz com aquela palavra? Você divide ela na divisão silábica. E o risquinho, gente, é no meio da linha. E o risquinho não precisa ser em cima e embaixo, não. Você só coloca esse risquinho, esse travessãozinho 2 vezes, quando a palavra já tiver hífen. Então, se você for dividir sexta-feira, coube só o sexta, aí sim você coloca hífen em cima, hífen embaixo, escreve feira. Agora, se você queria escrever governo, você escreveu lá governo, faltou só o no, você coloca o hífen em cima, embaixo você escreve só o no, você não coloca aquele hífen de novo, isso aí é tal da translineação. Garanta que você está escrevendo
palavras que precisam ser escritas com letra maiúscula, realmente com letra maiúscula. Sua letra não é boa, você vai optar por fazer uma letra bastão, aquilo que a gente fala, a letra de forma, pode, não tem problema. Mas mesmo fazendo essa letra, faça a maiúscula um pouquinho maior. Em tese, a gente não precisaria fazer, mas é bom para garantir que você está diferenciando maiúscula de minúscula. E isso tudo, gente, morfossintaxe e esses pequenos desvios, a gente erra na desatenção, no detalhe. Por isso, a primeira dica que eu vou dar para vocês, dica prática de escrita, as duas primeiras são: não comecem pela redação, espera um pouco, começa pela prova que você sabe que você é bom. Então, por exemplo, Sidney vai começar por matemática. Ela vai fazer a parte da prova que ela vai garantir uma segurança para ela. Não, a Rosângela, ela tá tudo fresquinho da parte específica na cabeça dela. Então, ela vai dar uma passada ali na parte específica primeiro. Não precisa fazer tudo. Você faz um pouco só para você se familiarizar com a prova, para você acalmar um pouquinho aquela adrenalina de começo de prova. E aí sim, depois que você fez um pouquinho, fez algumas questões da parte geral, aí você vai pro teu rascunho de redação. Então, a primeira dica que eu dou é você não ir logo de cara para redação, porque geralmente a folha em branco dá uma ansiedade na hora que a gente pega. Então, a chance de você cometer erros bobos naquela primeira escrita é muito grande, ou de você dar uma boa travada ali e perder muito tempo é muito grande. Então, evita começar a escrita logo de cara, dá uma olhada em outras coisas, ou até olha o tema, mas não escreve logo de cara. E a segunda dica que eu dou é: não escreva a redação, o rascunho e já passe a limpo. Não façam isso, por favor. Quando você escreve o rascunho, talvez você leia o seu rascunho e você não enxergue os seus erros. É muito comum que a gente fique cego para os nossos próprios erros. Quantas vezes a gente envia uma mensagem no WhatsApp e depois a gente vai ler e fala assim: meu Deus, como é que eu não escrevi essa palavra certa? Ou como é que eu achei que eu tinha escrito a palavra e eu não escrevi, eu pulei a palavra. É muito comum que a gente faça isso. Então, escreve, é igual o pão, gente, tem que deixar descansar um pouquinho. Escreve o seu rascunho, vai fazer outra parte da prova, vai fazer o português, vai fazer a interpretação de texto, vai lá fazer direitos humanos. Depois que você viu que você deu uma descansada nela, aí volta para passar limpo. Que aí você vai enxergar se você errou alguma coisa, onde é que você errou, tá? Então, priorizem a prova objetiva, não comecem pela redação, fiquem de olho no tempo. É 1h30 no máximo para redação, tá? Marca isso, porque senão você vai ter muito menos de 3 minutos para fazer cada questão, e aí fica muito pouco tempo. Então, 1h30 estourando para sua redação, treina em casa com cronômetro, porque é prática, tá? É boa pergunta, Murilo. Não é obrigatório, tá bom? Não é obrigatório. Título não é obrigatório em texto dissertativo argumentativo. Eu acho que é legal, tá? Eu acho que fica a favor da sua argumentação. Se for colocar título, também não precisa pular a linha, gente. Não pula. Muita gente fala, faz título, passa um traço embaixo, pula uma linha. Não precisa. Pode pôr o seu título e ir direto para linha 2. Porque todas aquelas linhas estão sendo contadas. Linha em branco não é contada. Então, é uma linha que você está desperdiçando ali, que você podia sustentar a sua argumentação. Então, gosta de título, quer dar um título? Dê o seu título, mas não tem necessidade de pular uma linha. O edital não fala nada da obrigatoriedade, mas é bom para a estética do texto o título, tá? Ele até funciona para sustentar seu argumento depois. Sobre o rascunho, é isso que eu disse para vocês, tenta não passar direto a limpo. Capricha na letra, a gente sabe tanto que é ruim corrigir coisa de aluno com letra ilegível. Para o corretor vai ser o mesmo drama, ele não vai ler 2 vezes a mesma palavra para tentar entender, ele não vai se esforçar para entender o texto da gente. Então, não contem com a amizade do corretor, ele vai corrigir muito, quanto mais ele corrigir, mais ele ganha. Então, ele quer um texto legível, tá? Não se identifiquem em hipótese alguma, não escrevam o nome de vocês, nada, por favor, não pode, senão é zerada a redação. Você vai ter 3 textos motivadores, não copie esses textos, nada desses textos. Ah, mas eu tô sem ideia, então vou usar uma frase aqui do texto motivador. Não faça. Ah, posso usar um dado estatístico do texto motivador? Você até pode, tá? Mas usem isso de forma muito inteligente. Então, por exemplo, se vai cair ali uma redação sobre desmatamento, sei lá, vou fazer um dado aqui de vozes da minha cabeça. 70% do bioma cerrado
pegou fogo em 2018. Sei lá, gente, tá? Não fala isso, fala que 30% não, apenas 30% não pegou fogo. Inverte o dado. Não copia igualzinho tá no texto motivador, tá? Você pode usar as ideias, aqueles textos estão ali para te apoiar, mas não pode copiar trechos dele. Esse trecho, caso aconteça de você copiar, ele vai ser linha nula da sua redação, né? Vai ser anulado. No seu texto, você tem que ter tese e argumento. Você não pode ter só um, nem só outro. O que é ter só tese? É você só defender lá no comecinho, só apresentar o que você vai defender e depois ficar expondo dados sobre aquilo sem sustentar nada. Então, no seu primeiro parágrafo, você tem que ter um posicionamento muito claro, vou mostrar um exemplo, e os outros parágrafos têm que sustentar aquele posicionamento que você manifestou no primeiro. E atenção ao número de linhas. Eu duvido que algum de vocês vai sofrer com isso, mas você não pode escrever menos de 15 linhas. Você tem que ter pelo menos 15 linhas cheias. Eu acredito que vocês vão encher todas, tá? É muito fácil você encher 25, 30 linhas aí. É mais fácil que vocês sintam falta de espaço, eu acredito, do que vocês quererem fazer menos de 15 linhas, tá? Mas é bom saber que caso aconteça, você tá aí desesperado, não tem ideia nenhuma e tudo mais, você tem que fazer pelo menos 15 linhas. Ah, Sidney, então olha, por exemplo, a Sidney comentou que ela fica nervosa se ela não fizer a redação primeiro. Então começa por ela, porque você já sabe que é um caso seu, né? Se vai te dar uma ansiedade, talvez você não consiga fazer outra parte da prova em paz. Então, se é o caso, faça ela primeiro, só não passe a limpo primeiro, tá? Então, faça o seu rascunho primeiro, deixa o seu rascunho quietinho um pouquinho, para depois passar a limpo, tá bom? Porque você já sentiu isso em outras provas, já tem essa experiência, né? Agora, em hipótese alguma, passe direto, tá? Para a folha, para a folha oficial mesmo, né? Guarda um pouquinho para você não ficar cega pelos seus erros. Então, vamos lá. Peguei a prova, como é que ela vai estar organizadinha? Ela vai ter 3 textos motivadores, todas que eu analisei, viu, gente? São 3. E o tema vai ser, eles vão chamar de tema inédito. É tema inédito para Consulplan, mas não é inédito, lógico, para o mundo, né? Pode ser que outras provas tenham cobrado um tema igual. Geralmente, eles cobram um tema muito atual mesmo. Então, eu trouxe até algumas opções para vocês darem uma olhada daqui a pouquinho. Eles vão trazer esses textos que te ajudam a sustentar a sua tese. São textos geralmente curtos. Em muitas provas, o texto 3 é um texto de linguagem mista. Então, é um gráfico, é uma tirinha, é uma charge. E os textos 1 e 2 são textos mais estatísticos, mais diretos, às vezes notícias de jornal, fragmento de lei. Então, são textos nesse modelo. Tudo isso pode te ajudar muito na hora de você ter ideia ali para escrever a sua redação, tá? Vou mostrar para vocês alguns... Antes de eu mostrar o espelho da redação em si, eu vou mostrar para vocês algumas provas, tá? Então, eu selecionei aqui pra gente ver. Deixa eu ver quantas. 3, 4 provas que cobraram redação. Então, vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Ó, primeiro que eu trouxe foi da Prefeitura de Divinópolis. Eu escolhi essa porque é uma prova para professor também, tá? Então, o mais perto da nossa realidade vai ser essa aqui. Super recente, né? Uma prova que eles aplicaram em 2024. Então, você pegou a sua prova, a estrutura dela vai ser muito parecida com essa aqui. Você vai ter lá interpretação textual e português primeiro, matemática depois, direitos humanos, legislação específica. E lá no finzinho da prova, você vai ter a sua redação. Vou baixar tudo aqui. O rascunho. E aqui a estrutura da prova. Ó, nesse caso, eles até deram a tabelinha de pontuação, vocês não precisam preocupar com isso. Vai lá, texto 1, ansiedade no topo do ranking, afastamento por problemas de saúde mental cresce 80% em Campinas. Texto 2, saúde mental enquanto há tempo. E texto 3, ó, falei para vocês da charge, né? A partir dos textos motivadores, redige uma dissertação acerca do tema. A importância da saúde mental no trabalho em consonância com as demandas e realidades atuais. O que a gente vê aqui? Ó, eu tenho que abordar saúde mental. Eu tenho que defender que é importante
Ah, mas não acho que é importante, não interessa, você tem que defender que é, porque aqui já sugeriu pra gente que tem importância. E você tem que abordar no seu texto a realidade atual com as demandas dessa realidade. Então, se você ler bem a sua frase tema, você vai tirar a estrutura inteira do seu texto daqui. Você já sabe que no seu primeiro parágrafo você tem que explicar o que é saúde mental. Você sabe que ainda no seu primeiro parágrafo você tem que contextualizar a saúde mental na atualidade, que é uma atualidade com muitas demandas. Você sabe que ainda no primeiro parágrafo você tem que defender, pelo menos numa frase, que você tem que falar que ela é importante. Montou o seu primeiro parágrafo, você sabe que no segundo e no terceiro você vai defender por que é importante. Você vai passar 2 parágrafos fazendo essa defesa, mostrando o que é, por exemplo, num parágrafo você vai mostrar os benefícios que tem uma saúde mental em dia, no outro você vai mostrar os impactos que uma saúde mental descuidada tem, e no último parágrafo você vai dar uma proposta de solução para esse problema. Como é que a gente pode viver com as demandas atuais e manter a saúde mental, e manter essa saúde, né? E ter saúde mental. Então, com uma análise criteriosa do tema, você consegue estruturar a sua redação todinha. Então, mais um exemplo aqui. Agora é uma prova de Câmara Municipal, tá? Não é exatamente a nossa área, né? Não é um concurso para professor, mas vocês vão ver como que a organização tá muito parecida. Folhinha de rascunho. Ó, texto 1. Dados do IBGE, nananana. Texto 2, a presença feminina no mundo científico, um infográfico. E texto 3, a mulher do século XXI, conforme Teresa Ancona, um artigo de opinião. Considerando os textos, aqui já é dissertativo e argumentativo, o outro podia ser só dissertativo, esse não. Valorização da mulher na sociedade brasileira e sua importância. O espelho de redação que eu trouxe hoje, eu fiz uma redação a partir dessa, tá? Desse tema. Peguei esse tema aqui, fiz uma redação e trouxe para vocês verem como é que seria uma redação nesse padrão. Então, eu sei que eu tenho que falar da mulher na sociedade brasileira, eu sei que eu tenho que me focar no Brasil, porque brasileira tá aqui, então o Brasil tem que aparecer no meu texto. Eu tenho que mostrar que deve haver uma valorização e essa valorização é importante, porque a mulher é importante na sociedade. Outra redação, outra prova da Consulplan que cobrou redação, essa aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Essa aqui eu acho que vocês conseguem achar até mais vídeos disponíveis aí na internet falando dessa prova. Essa prova ela foi muito falada. Deixa eu mostrar para vocês verem. Essa aqui eu não tô conseguindo compartilhar, mas eu vou ler o tema para vocês, tá? É a mesma estrutura, viu? Questão de português, questão de raciocínio lógico. E lá no final vem o tema da redação. Texto 1, eles colocaram aqui: homicídios caem 25% em áreas atendidas pela política de prevenção à criminalidade. O texto 2 é um infográfico sobre prevenção da violência. E o texto 3 é uma propaganda. Então, a mulher com a mão assim, escrito contra a violência doméstica. Qual que é o tema? O poder da prevenção no combate à violência e à criminalidade. Eles tinham até uma pegadinha, porque muita gente escreveu sobre a violência contra a mulher e era sobre violência de maneira geral. Você poderia incluir a violência contra a mulher dentro dos seus parágrafos, mas não era só sobre violência contra a mulher, era sobre violência de maneira geral. Então, quem falou só sobre violência contra a mulher tangenciou o tema. A palavra prevenção está no tema, então você tinha que dar formas de prevenção à violência, tá? E a última redação que eu trouxe para vocês darem uma olhadinha foi, deixa eu ver qual prova. Essa aqui, do Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu não trouxe só para professor, gente, porque para professor é muito difícil achar redação. Eles cobram mais de outros cargos mesmo. Ó, mesma coisa, texto 1, texto 2, Dia Internacional da Proteção de Dados, texto 3, gráfico de novo, e o tema estava super atual: desafios para segurança e proteção de dados no meio digital.
um tema curtinho, ele já traz o que você tem que escrever, ó. O meu tema é proteção de dados, minha tese vai ser em relação aos desafios. Eu preciso proteger esses dados, eu preciso ter segurança, mas essa segurança ainda é um desafio, tá bom? Tudo bem, gente? Qualquer coisa avise aí, por favor, hein? Deixa eu ver quem perguntou. Fugiu tudo que sumiu meu chat. Aguenta, gente. De onde é essa prova? Ó, então a primeira que eu mostrei, eu não sei que hora você perguntou, me perdi. A primeira que eu mostrei é da Prefeitura de Divinópolis, que é da saúde mental. A segunda que eu mostrei é da Câmara de uma cidade chamada Unai, que foi da valorização da mulher. É a que eu vou mostrar o espelho agora. A terceira foi do analista judiciário de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça de Minas. E a última, essa que eu tô agora, é a do Tribunal de Justiça de Tocantins? Não, do Maranhão, tá? Então, duas do Tribunal de Justiça, uma de Câmara Municipal e a de professor é da Prefeitura de Divinópolis, tá bom? Agora nós vamos para a redação em si, tá? Então, eu escrevi uma redação para vocês sobre aquele tema, a valorização da mulher na sociedade brasileira e sua importância. E eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem estruturar a redação de vocês seguindo esse modelo que eu fiz aqui. Eu fiz um modelo com título, tá? Aproveitando aquela pergunta que o Murilo fez aquela hora. Então, eu optei por fazer uma redação com título, não é obrigatório, mas eu acho legal que vocês façam. E aí, eu deixei ela toda coloridinha aqui. Por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês como é que vocês podem manter o que eu coloquei, adaptando ao tema e mudando só o que não está colorido. Então, o que está colorido são coisas que tem que ter no texto de vocês, que vocês não podem deixar de fora. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que vocês devem fazer é pegar o tema da redação e mostrar naquele tema o que você vai falar em cada parágrafo. Então, por exemplo, o tema dessa aqui era da valorização da mulher na sociedade brasileira e sua importância. Quais são as palavras-chave do meu tema? Mulher, valor e importância. Então, esses três temas, essas três palavrinhas, tem que aparecer no primeiro parágrafo. Porque aí você garante que você não está se distanciando do tema. E é isso que eu coloquei nessa cor azuladinha aqui, ó. Valor, importância, mulher. Você tem que garantir que vai estar ali no primeiro parágrafo, para você não fugir do seu tema. Vou começar a escrever meu texto. Eu posso começar pelo quê? Uma maneira muito boa de você começar o seu texto é contextualizando o seu tema dentro de alguma coisa que você conheça. Então, por exemplo, as meninas que vão prestar aí para português, que gostam mais de literatura, é o meu caso, eu contextualizei com alguma coisa da literatura. O Murilo, que é da história, pode contextualizar com alguma coisa histórica. Então, a Rosângela, que tá tudo fresquinho da área da inclusão, por exemplo, pode tentar contextualizar com alguma coisa assim. Vamos supor, a Sidney, ela tá afiadíssima na parte da legislação, pode trazer alguma coisa assim. Então, você pode tentar trazer para o começo da sua redação alguma coisa para contextualizar aquele tema, para não colocar o tema logo de cara. Então, como é que eu fiz aqui, ó? Eu deixei o título por último, depois que eu coloquei, deixei só a linhazinha e comecei o texto, ó. Diversas são as protagonistas emblemáticas da literatura brasileira. Aí eu citei algumas, a Poncia Vicente, a Capitu, a Gabriela, a Diadorim e tantas outras. E pus um ponto final. Por quê? Primeiro você vai contextualizar o seu tema. Ponto final, você vai vir com um conectivo. Toda vez que você colocar um ponto final, você vai dar um conectivo pro teu corretor. É o presentinho que você vai dar para ele. Tá vendo que tudo que tá em amarelinho conectivo, ó? Tem vários que vocês podem usar. No entanto, não é apenas nas obras que mulheres protagonizam suas histórias, e sim na sociedade brasileira como um todo. Tá vendo que eu tô focando na brasileira? Porque no tema aparecia a palavra Brasil. Então, eu não posso falar de sociedades de maneira geral. Eu tenho que me atentar ao tema. Podia até ter deixado de azul esse brasileira também.
Então, beleza. Mostrei que na literatura tem mulheres emblemáticas, mostrei que não é só na literatura, que é na sociedade em geral. Você pode mostrar, por exemplo, alguma coisa do passado e mostrar que no presente também é assim. E pus um ponto final de novo, é meu segundo ponto final. Sendo assim, se eu pus ponto final, eu venho com conectivo. Vou explicar o que eu quis dizer. É necessário que se reconheçam o valor e a importância da mulher em seus diferentes papéis sociais, principalmente por meio da garantia de seus direitos e amparo em suas jornadas. Aqui eu já estou dando os dois argumentos que eu vou desenvolver. Então a minha tese é que a mulher tem que ser valorizada. E quais são os dois argumentos que eu vou usar para sustentar que a mulher tem que ser valorizada? O argumento de que ela desempenha vários papéis sociais e o argumento de que os direitos dela têm que ser garantidos, senão ela não vai conseguir desempenhar os seus papéis. Aí, num parágrafo eu falo de uma coisa, no outro parágrafo eu me foco mais na outra. E vamos ver como é que ficou. Ó. Primeiro parágrafo de argumentação. Primeiramente, então, ó, se eu pus um pontinho ali, eu tenho que começar com conectivo. Primeiramente, esse primeiramente ou além disso é uma dupla, é até clichê já, tá? Mas é uma dupla que funciona bem. Então, primeiramente, cabe lembrar que o papel social da mulher sempre foi relevante, mas mudou muito ao longo do tempo. Então, eu estou usando esse fator temporal para fazer um paralelo. Pus um ponto final, ó. Em relação a isso o quê? A essa mudança. Então, coloquei conectivo. Podem-se mencionar os impactos da Revolução Industrial e dos movimentos feministas na inserção da mulher no mercado de trabalho formal. Por que eu deixei em laranja aqui? Porque é o tipo de argumento que eu escolhi usar. Existem vários tipos de argumento. Existe o argumento de prova concreta, o argumento de autoridade. Esse argumento é o argumento de alusão histórica. Então, eu escolhi usar a história para provar que o que eu estou falando tem alguma relevância, tem alguma verdade. Pus um ponto final de novo, então vou para o outro conectivo. Como consequência regular disso, por que eu coloquei a palavrinha regular? Porque eu não posso generalizar no meu texto. Posso falar que toda vez que a mulher se insere no mercado formal isso acontece, mas geralmente o que acontece quando a mulher vai para o mercado de trabalho formal? Tornou-se comum mulheres exercerem duplas ou triplas jornadas de trabalho, já que, via de regra, permanecem responsabilizadas pelo trabalho doméstico e de cuidado. Então, elas cuidam, elas limpam e arrumam e elas trabalham fora. Então, elas exercem uma tripla jornada. Ponto final de novo, porque eu já mostrei o que eu queria mostrar. Se eu pus ponto final, conectivo, essa injusta distribuição de responsabilidades pode resultar em desempenho desigual ao dos homens nos estudos e no mercado de trabalho, além de sobrecarga e até esgotamento. Então, eu estou mostrando que as mulheres exercem vários papéis e como que isso pode ser prejudicial para elas, já que elas não têm amparo. Terminei esse parágrafo, eu vou para a minha segunda argumentação. Eu escolhi começar com além disso, para mostrar o outro lado. Mais coisas, né? Além disso, apesar dos avanços na garantia de direitos básicos ao público feminino, como ao voto, a gente falou do voto no texto motivador, então eu tirei de lá. Esse público ainda é minoria em diversos contextos. Então eu falei que a mulher exerce vários papéis sociais, mas ela ainda é minoria em vários lugares. Assim, se por um lado a crescente presença feminina em carreiras científicas, por exemplo, precisa ser celebrada e ainda mais incentivada, por outro lado, a representatividade ainda é baixa em certos cargos de poder, como políticos. Por que eu deixei laranjinha aqui? Para mostrar para vocês que é um argumento por exemplificação, é outro jeito de argumentar. O de fato histórico eu já tinha usado, então aqui eu optei por usar um diferente. Poderia ser um argumento de senso comum, eu poderia ter usado um dado estatístico, então eu escolhi o exemplo. E de onde que eu tirei isso, que as mulheres estão trabalhando mais em carreira científica? Do texto motivador. Eu não copiei o que está escrito lá, mas eu peguei, era um gráfico, depois eu mando para vocês, que mostrava como que as mulheres estão mais presentes na ciência. Só que, por que eu usei isso? Porque eu queria mostrar que tem lugares que elas ainda não estão inseridas. Então, nos meios políticos, por exemplo, elas ainda são minoria. Pus um ponto final, eu tenho que usar um conectivo, ó, usei o com isso. Reforça-se com isso a manutenção do status quo. Então, quanto menos a mulher está presente em algum meio,
menos representatividade tem, a gente continua na mesma, então continua com os homens naquele espaço. Fiz os 2 parágrafos de argumentação, eu vou ter que concluir, eu tenho que fechar esse texto de alguma maneira. Como é que eu vou fechar esse texto agora? Eu optei por tentar solucionar o problema que eu trouxe. Então, olha lá. Diante da relevância da mulher e seus diversos papéis sociais, é imprescindível, portanto, então aqui o meu conectivo, ó, assim, além disso, com isso, esse, essa, é tudo conectivo. Que antes de qualquer coisa, ações em prol de sua segurança e bem-estar sejam realizadas, como a conscientização popular sobre desigualdade e violência de gênero. Se eu dei 2 problemas, eu tenho que dar 2 soluções. Então, uma delas, eu proponho que tenham ações para segurança e para o bem-estar feminino. Do mesmo modo, então, o ponto final vem com o conectivo. A efetiva inserção feminina em meios tradicionalmente masculinos, como o político, é essencial não apenas para a valorização da mulher, mas principalmente para que se possa almejar uma sociedade de fato justa e igualitária. Então, se eu reclamei que a mulher não está nos meios políticos, eu tenho que dar alguma opção de solução ou mostrar que aquilo ali seria importante de estar acontecendo. E aí eu trouxe essa ideia do igualitário. Põe mais um ponto final e fecho. Fatores como esses são capazes de contribuir com o reconhecimento da mulher como transformadora social emblemática, não apenas na ficção. Ah, mas por que você falou de ficção aqui? Porque eu não comecei meu texto falando de literatura, então eu tenho que fechar meu texto amarrando com o começo. Então aquilo que você trouxe lá no comecinho, você vai tentar retomar quando você fechar o seu texto. E foi aí que eu escolhi o meu título, Protagonismo Feminino para Além da Ficção. Então não é só na literatura que a mulher deve protagonizar alguma coisa, deve ser protagonista na sociedade. E eu produzi o rascunho, tá, gente? Igual eu falei para vocês fazerem, tá aqui o meu rascunho. E qual que é a ideia? Você faz o teu rascunho, depois que você monta ele, eu fiz em letra bastão, que é o que eu tenho mais familiaridade, gosto mais, é o que eu escrevo mais rápido. Então eu fiz meu rascunho, depois eu fui marcando onde tinha ponto final, fui circulando os meus conectivos para garantir que ia ter conectivo em todo lugar, e fui vendo se esses conectivos se repetiam ou não se repetiam, fui encaixando coisa, fui rabiscando coisa. Por isso que precisa deixar descansar. Porque se você faz e já vai passar limpo, você não consegue enxergar muitas dessas coisas. E agora, pra gente ir fechando a nossa aula, eu trouxe uma série de temas para vocês darem uma olhada com calma depois. E eu vou mandar para vocês no grupo uma proposta de redação. Eu selecionei um tema, um que eu acho que é bem relevante, assim, principalmente para a atualidade. E para nossa área também, tentei selecionar um tema da educação, mas também um tema atual. E eu queria que vocês tentassem fazer uma redação. Ah, mas precisa ser hoje? Não! Até o dia do concurso, gente. Quando vocês fizerem, eu gostaria que vocês me mandassem para eu corrigir. É lógico, eu sei que tem gente que não sente a vontade, mas eu tô aqui para tentar ajudar vocês. Então, está no pacote, gente. Façam a redação de vocês. Vocês vão me mandar. Eu vou fazer uma correção mais criteriosa possível e eu vou gravar um áudio para vocês explicando o que vocês poderiam mudar, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura da redação com vocês num áudio. Eu fiz isso com aluno há muito tempo, funcionava muito. Eu acho que é o melhor jeito, porque pela escrita, às vezes você não consegue mostrar para a pessoa exatamente o que ela precisaria mudar. Então, eu vou ler essa redação com vocês, vou gravar um áudio lendo essa redação e mostrando para você o que você acertou e o que você errou, caso você tenha errado alguma coisa, tá? E aí, à medida que eu for mostrando os erros, caso apareça, eu vou sugerindo coisas para vocês trocarem. Aí, caso você queira fazer também uma nova versão e enviar, pode, tá? Eu não garanto que eu corrija logo no dia que você me envie, mas dentro da semana ali eu vou corrigindo, tá bom? Não vai ficar nenhuma sem corrigir, não. Então, eu trouxe aqui alguns temas mais da nossa área, ó, a importância da leitura, inclusão escolar, papel da escola na construção de valores éticos, relevância da educação financeira, desafios do ensino remoto, valorização de professor como agente transformador, impacto de novas tecnologias, importância da educação ambiental, escola no combate ao bullying. Bullying é um negócio que o Consulplan cobra muito. Eu estava analisando umas provas para tirar a questão de direitos humanos
E tem algumas provas que cobram a legislação do bullying, eu nem sabia que existia. Aí que eu fui descobrir pela prova, então eu acho que é um tema que pode aparecer. Universalização do acesso à educação básica, então esses são temas mais educacionais. E trouxe alguns também, que não tem nada a ver com educação diretamente, né? Indiretamente todos têm. Impacto da mudança climática, energias renováveis, fake news, diplomacia internacional, tecnologia, saúde pública nas pandemias, o e-commerce, inclusão digital, valorização da cultura indígena, mobilidade urbana, enfim. Sugeri algumas coisas, tá, gente? E aí, eu vou mostrar para vocês como é que ficou a proposta, tá? Tentei montar uma proposta o mais próximo possível de uma proposta da Consulplan, então não é uma proposta que existe, que eles já tenham aplicado, pelo menos que eu saiba, né? Mas é uma proposta no modelinho deles. Vou compartilhar com vocês agora a proposta. E eu vou mandar, aí eu mando tudo, tá? Mando o slide, mando a proposta, mando tudo lá. O que eu esqueci, vocês me avisem. Deixa eu achar ela aqui, ó. Essa aqui. Então, coloquei 3 textos. O primeiro é um trechinho da Constituição. O segundo são algumas informações do Censo Escolar de 2023. O terceiro é um infográfico. Eu tirei da CNN Brasil, mas é do IBGE, aí eu coloquei direto que era do IBGE. E montei aqui o tema, ó. Os desafios da inclusão escolar de estudantes com deficiência. Acho que é uma grande questão pra gente, né? A maioria de vocês que está em escola sabe o quão difícil realmente isso é. E aí eu coloquei um modelinho de rascunho, o mais parecido possível com o da prova. Se possível, façam aqui dentro, para vocês terem uma noção de margem, de tamanho de letra, qual é a menor letra que vocês podem fazer, se for o caso. Então, montem bem bonitinho aqui. E aí vocês podem me mandar como vocês acharem melhor. Vou mandar uma foto. Não, vou escrever no WhatsApp mesmo. Não, vou mandar em Word, em PDF. Se tanto faz. Eu vou corrigir de qualquer modo, tá? Pessoal, hoje foi isso que eu preparei. É um tema bom, né? Eu também tô apostando num tema assim, sabe? Pode ser que caia um tema que não tem nada a ver com nada. Mas... tema diferente, Laura? Boa pergunta, tema diferente. Você vai fazer uma prova de manhã e uma prova de tarde, você vai fazer 2 redações, tá? Você vai fazer 2 redações. Então, um tema de manhã e um tema à tarde. O bom de quem vai fazer 2 é que vai ter uma noção de estrutura legal, né? Vai ter praticado bastante de manhã. Gente, por hoje é isso. Então, se tiver mais dúvida, fiquem à vontade. A gente tem tempinho ainda, tá? E espero que tenha sido útil hoje. Semana que vem a gente vai mexer um pouquinho com a matemática e com os direitos humanos.